A verdade aproxima-se dos que a amam, dos que a acolhem, e este amor não existe sem virtude. Ou seja, não existe o amor da verdade, pelo menos um amor maduro, sem existir virtude. Pelo simples fato de que eu vou conhecer a verdade, e aí a pessoa vai perguntar assim: "Não, mas pessoa, eu digo tua consciência, tá? Tua consciência vai perguntar pra você assim: "Não, mas se é tão bom assim, se é tão maravilhoso como você diz, por que que você não é isso? Então você não conhece de verdade". Volta ao exemplo da coragem, né? Você admira tanto a coragem, né, a coragem é uma virtude tão maravilhosa para você, você admira livros onde as pessoas têm coragem, então por que que você não tenta ser corajoso? Por que que você é um covarde? Né? A verdade aproxima-se dos que a amam, dos que a acolhem, e este amor não existe sem virtude. Então a conclusão que eu chego é: não conheço a coragem tão bem assim. Por isso, apesar de suas possíveis taras, o gênio envolvido em seu trabalho já é virtuoso. Para chegar à santidade, bastaria que ele fosse mais plenamente ele mesmo. Para chegar, volta a ler essa parte, né? Para chegar à santidade, bastaria que ele fosse mais plenamente eh, eh, ele mesmo. Ou seja, ele gostar tanto, 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 tanto da verdade que ele admira, que ele quer ser essa verdade. E ao ser essa verdade, ele descobre o que que ele queria desde o começo. Ele está se aproximando tanto desta verdade porque ele quer se tornar essa verdade. Como o exemplo do corajoso, né? Então eu estudo a coragem, né? Eu gosto de explorar a coragem. Os meus personagens, se eu sou um escritor, por exemplo, são corajosos. Talvez eu esteja falando tanto sobre eles, porque a coragem me chama e eu atinjo a plenitude dessa admiração que eu tenho pela coragem, sendo corajoso, né? Ou, por exemplo, a pessoa que se sacrifica, né? Eu atinjo a plenitude da admiração pelo sacrifício quando eu mesmo consigo me sacrificar. Aí não há mais, como é que se diz? Incoerência, né? A verdade aproxima-se dos que a amam, dos que a acolhem, e este amor não existe sem virtude. Por isso, apesar de suas possíveis taras, o gênio envolvido em seu trabalho já é virtuoso. Para chegar à santidade, bastaria que fosse mais plenamente ele mesmo. O verdadeiro brota no mesmo terreno que o bem, suas raízes se comunicam. Separados dessa raiz comum, e por isso menos arraigados em seu terreno, ambos sofrem, a alma definha ou o espírito desfalece. Ou seja, se você tem virtude, mas não conhece o que é virtude, ou se você tem verdade, mas não coloca a verdade em prática, essas coisas com o tempo vão enfraquecendo. Ao contrário, alimentando o verdadeiro, esclarecemos a consciência, fomentando o bem, orientamos o saber. Praticando a verdade que conhecemos, merecemos a que ignoramos. Merecemo-la perante Deus, merecemo-la também por um mérito que coroa a si mesmo, pois todas as verdades relacionam-se umas com as outras. E sendo de fato a homenagem o que há de mais decisivo, quando a prestamos à verdade da vida, aproximamo-nos das claridades soberanas e daquilo que delas depende. Então você tem uma claridade soberana como se fosse uma matriz para todas as outras verdades que se desenrolam, né? Se embarco num afluente, chegarei ao rio e daí ao mar. Então, uma pessoa,
cultivando, né, somente uma habilidade secundária, uma verdade secundária, pode ser que a sua a essa pequena verdade secundária, ela seque, né. Hã, então vamos lá, né, sei lá, um Aloísio Azevedo da vida que, tem essa atenção extrema ao humano, né. E aí ele tem atenção extrema, por exemplo, vamos pegar o livro Cortiço, ele tem atenção extrema ali às relações entre os humanos, né. Só que, aí vamos supor que ele vá mais longe do que ele foi, né, mais longe do que ele foi, no Cortiço, por exemplo. E ele preste tanta, tanta, tanta atenção nos homens, que ele não ache mais somente que os homens são um bando de sacana, um tentando ferrar o outro, né. Lembre-se que a imagem que o Aloysio Azevedo usa é muitos vermes ali no mesmo esterco, né. Vamos supor que ele preste mais atenção ainda e ele olhe que ele repare que as pessoas, até os vils que ele descrevem, eles sentem um amor verdadeiro um pelos outros, né. Há ali no meio daquele esterco, no meio daquela imundície, há também uma coisa que não é esterco, não é imundície. E se ele fizer um fizesse um esforço intelectual maior, ele viria que é uma coisa muito bela, que é, a despeito de toda imundície, uns amam uns os outros. E uma vez que ele descobrisse isso, ele descobriria que isso é uma coisa boa. E uma vez que ele descobrisse que isso é uma coisa boa, ele também sentiria um amor pelos seus personagens. E uma vez que ele sentisse um amor pelos seus personagens, ele seria diferente, né. Repare, eu não tô meu objetivo aqui não é moralismo, né, não é querer dizer que Luiz Azevedo é um cara perdido, muito pelo contrário, eu tô no segundo livro que eu li de capa a capa, que eu estou lendo aqui de capa a capa no canal, admiro muito o Luiz Azevedo. Mas, ele chega até um ponto, percebeu? Ele chega até um ponto, eh, ele não chega mais longe, né. Bom, se então vamos supor, você viu, eu te dei a situação ideal, né, em que ele iria mais profundamente, a literatura dele ficaria mais refinada, até ele encontrar essa literatura que é uma coisa quase impossível de se fazer, que é uma literatura amorosa. Mas amorosa não é ficar passando panos quentes, né, para as safadezas dos seres humanos. Amorosa é conseguir olhar para um ser humano com toda a sua podridão, ser fiel àquela descrição e mesmo assim ver ali algo que é bom, ou mesmo assim amar aquele personagem, né. Eh, isso é extremamente difícil. Isso é extremamente difícil. Bom, mas voltando, né, então ele sairia desse caminho, iria evoluindo, 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 até descobrir essas verdades maiores. E lá no na maior verdade, ele encontraria que ele tem que amar os personagens dele, ou seja, aceitar os seus personagens, admirar os seus personagens. Isso seria ele sair de um afluente, chegar a um rio e daí chegar ao mar. Se por outro lado ele cultiva a virtude e sabe que existe algum tipo de amor que não é essa caricatura que as pessoas usam, é uma coisa muito mais sábia, muito mais profunda, né, e que é esse amor, é com esse amor que nós temos que nos relacionar com os outros. Você percebeu que ele partiria do mar, né, ele já partiria com essa raiz profunda, percebeu? Eu não sei se o meu exemplo ficou muito longe, mas eu acho que funciona se você, por exemplo, agora que o vídeo vai terminar, você pegue esse exemplo e retome, né. Deixa eu ler mais uma vez então, fazer isso para te ajudar. Eh, hum, vamos ler esse último parágrafo aqui, né. "Praticando a verdade que conhecemos,
merecemos a que ignoramos, merecemo-la perante Deus, merecemo-la também por um mérito que coroa a si mesmo. Todas as verdades relacionam-se umas com as outras. Então não tem essa história de: "Ah, não, mas ele é genial, mas, ele odeia toda a humanidade, mas é muito nobre amar a humanidade". É, eu sempre gosto de usar o exemplo do Dr. House daquela série, né. Pô, ele é genial, mas é um misantropo e tudo mais. Muitas vezes ele é simplesmente um cara meio idiota, né, que não consegue ver que o ser humano é mais complexo do que maldade pura, né. Bom, isso é uma outra digressão. Todas as verdades relacionam-se umas com as outras, e sendo de fato a homenagem o que há de mais decisivo, ou seja, você presta reverência à verdade, quando a prestamos à verdade da vida, aproximamo-nos das claridades soberanas. Ou seja, eu presto homenagem a essa descoberta que aqueles vermes que vivem lá no cortiço, eles são bons também, né. E aí eu presto homenagem a esta verdade. E aí eu me aproximo de uma claridade soberana e daquilo que ela depende. Qual que é a claridade soberana? Os seres humanos são amáveis, né. É possível amar o outro humano. Se embarco num afluente, chegarei ao rio e daí ao mar.